Então, aqui o parque hoje, ele está bem estruturado. A maior parte das trilhas tem passarelas, pontes para a travessia do rio, escadas, vários equipamentos facilitadores para o acesso. Só no Arco do André, que é uma trilha, como eu falei, uma trilha mais de aventura, assim, tem poucos equipamentos facilitadores. Mas o restante, tudo bem estruturado, tem os centros de visitantes, com os banheiros e tal. Então o parque hoje, para quem quer vir, o acesso está bem facilitado. Aqui nós estamos na trilha de acesso a Lapa do... A gente está indo para a Lapa do Boquete, mas também a trilha de acesso para a trilha do Arco do André. E ela tem uma sinalização específica, que é a trilha do Arco do André, como é uma trilha ela dura um dia inteiro, e ela é considerada uma trilha de longo percurso. E no Brasil nós temos um projeto de trilhas de longo percurso, encabeçado por algumas pessoas envolvidas aí com os parques nacionais, e inclusive pessoas do ICMBio. Elas têm uma sinalização específica, com as botas pintadas em amarelo, quando no sentido norte, e o fundo preto. E quando no sentido sul, inverte, a bota é preta com o fundo amarelo. Então, aqui no parque, aqui não vai dar para ver bem, né, nessa sinalização aqui, específica, mas aqui tem uma garça, que é um desenho de um painel de arte rupestre aqui da Lapa dos Desenhos, e tem uma plantinha, que representa fauna e flora, e essa plantinha também é um desenho de arte rupestre, que também representam a arqueologia do parque, né? Então essa é uma sinalização com uma identidade daqui do Cavernas do Peruaçu, que é da trilha do Arco do André. Mas cada trilha de longo percurso ela vai ter um desenho na sinalização que dá identidade para o local. Aqui a gente chegou numa parte da Lapa do Boquete. Ela tem essa parte aqui e tem a parte de lá. Aqui tem um painel com alguns desenhos. Tem uma escavação muito antiga aqui, mas isso aqui não foi escavação de estudos arqueológicos, até onde se sabe, né? Então não encontraram nada aqui, até onde se sabe. Mas tem o painel com os desenhos, do outro lado tem um painel com alguns desenhos e onde tem uma escavação também. Dessa escavação é de onde saíram pelo menos 6 esqueletos aqui do parque, 6 esqueletos humanos, de pessoas que foram sepultadas, de várias idades diferentes, de crianças até adultos, entre 35 e 40 anos. Aqui os gráficos, você imagina aquela mesma situação, né? Mesma situação, os povos e as geométricas mais comuns aqui são da tradição São Francisco. Tem outras figuras também da tradição piolho de urubu, que são animais um pouco maiores, numa cor só. Tem algumas figuras de carimbo ali, tem uma que lembra um cesto, aqui mais à direita do painel, lembra um cesto em vermelho e preto. Tem uma cobra ali, vermelha, um tom meio avermelhado. Aqui só para, às vezes, tirar dúvidas de pessoas, às vezes a pessoa acha que isso aqui foi manipulado, alguma coisa, não. Isso aqui Não, tem estudos sobre isso aqui, sobre os painéis daqui, tem estudos feitos por arqueólogos sérios, inclusive equipes da UFMG, da USP, estudaram esses sítios daqui entre as décadas de 80 até anos 2000, por aí. Então, tem estudos sérios realizados sobre o Vale do Peruaçu, sobre a arte rupestre, sobre os sepultamentos realizados aqui. Aqui já tem algumas escavações, aqui é outra parte, né, da Lapa do Boquete, tem algumas escavações. Aqui a gente já vê direto as trincheiras abertas, né, das escavações. Tem desenhos também, tem desenhos grandes lá em cima. Aqui também são cavernas, no caso? Essas áreas que não tem tanta profundidade a gente chama de abrigo.
Também são bem queimadas, né? Você vê assim. Isso aí é resultado de muita fuligem de fumaça, muita fogueira que foi feita aqui nesse abrigo. E a rocha aqui é uma dimensão mensurável aqui, enorme, o tamanho dela. Então aqui a gente tem uma placa que ilustra um pouco os achados daqui da Lapa do Boquete. Lapa do Boquete é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes da América Latina por conta dos achados aqui, né, dos estudos realizados com esse sítio arqueológico. Então daqui saíram 6 esqueletos, mais vários instrumentos de pedra, de osso, de madeira foram encontrados aqui também. Fibras vegetais trançadas, então blocos riscados, você pode ver que ali embaixo tem um bloco todo riscado, assim com várias marcas, incisões na pedra. Então é mais um achado, mais um artefato arqueológico, né? Urna funerária também, você vê que aqui na ilustração tem um pote aqui cerâmico. E tem esse cara aqui, ó, esse esqueleto, na verdade essa múmia, foi um indivíduo, foi encontrado num processo de mumificação, porque ele tinha vestígio de pele da face ainda, no crânio e em algumas outras partes do corpo. Ele foi encontrado sepultado numa posição sentada, diferente de outros esqueletos que foram encontrados em posição de decúbito dorsal ou fetal, enfim. E ele foi encontrado sepultado, sentado, com as mãos amarradas nos tornozelos, com vários objetos pessoais enterrados com ele, inclusive cabaça, tinham cacos de cabaça, objetos de cerâmica, objetos de pedra, conchas perfuradas, provavelmente colar, fibras trançadas ou como se fossem cestos, como se fosse algum tipo de cesto, ou fibra trançada com resto de pena, como se fosse provavelmente um cocar que ele usava, e por aí vai. As coisas que são tiradas daqui, tem algum museu, algum local? Museu de História Natural da UFMG, foi para a UFMG, porque esse é um trabalho que foi feito em conjunto entre o UFMG e USP. A UFMG domina a parte antropológica, né, o estudo antropológico, e a USP domina a antropologia, a arqueologia genética, a parte genética da arqueologia. Então foi um estudo conjunto para aprofundar no conhecimento do modo de vida, né, da ocupação do Vale do Peruaçu. Então esses estudos é que deram essa tamanha importância para a Lapa do Boquete, na América do Sul. E por que o nome assim, Lapa do Boquete? Boquete aqui na região é conhecido como uma passagem estreita, né? Então aqui tem onde o pessoal usava para passar, tem passagens estreitas, então boquete por isso. Vamos passar lá naquele boquete, que é uma passagenzinha estreita, é como se fosse uma boca pequena. Aqui nessa parte aqui do sítio tem uns desenhos ali no fundo, que são desenhos mais clarinhos ali, que são picoteados na rocha. Eles são como se fossem em baixo relevo na pedra. Então o cara, para fazer o desenho, há milhares de anos, ele precisou de um instrumento com a ponta e um outro para bater e ir fazendo a gravura, né, na rocha. Então não é pintado, ele é gravado, é picoteado, é uma pictogravura. E aqui nessa trincheira, a gente nota o seguinte, daqui saíram alguns esqueletos. Tem aquela escavação de lá, também saíram esqueletos de lá, saiu o esqueleto daqui. Então, durante a escavação desse sítio aqui, os arqueólogos encontraram vestígios de silos, onde eram armazenados grãos, na parte de cima, na parte superior. Tem silos aí de aproximadamente 1.200 anos, que, pensando no processo de ocupação histórica daqui do Vale do Peruaçu, eles são mais recentes. E são vários, ó. Você vê que tem mais para a esquerda ali, tem mais para a direita, tem aqui, ó, nessa parede de cá, tem vários pontos com fibras vegetais que eles usavam para armazenar os grãos e forravam às vezes o buraco, cavavam e forravam com palha, armazenavam os grãos ali e depois cobriam. Nos sepultamentos aqui do Boquete e lá da Lapa do Malhador também, de onde saíram
5 esqueletos. Nos sepultamentos, eles tinham um padrão de sepultamento interessante, que era de forrar a cova com pigmento amarelo, com pigmento vermelho, que eles extraíam em boa parte dos casos da rocha. Aqui tem as rochas que eles usavam para fazer os desenhos nas paredes. Eles usavam o sílex, que é uma rocha vermelha, e tem o sílex também amarelo. E essas rochas, elas têm óxido e hidróxido de ferro. Então quando ela oxida também ela fica amarelada. Ela é vermelha naturalmente, mas quando oxida fica mais amarelada. Então eles extraíam o pigmento amarelo e vermelho, forravam a cova e sepultavam o morto ali, naquela cova forrada com pigmento. Em alguns casos até na urna, usava as urnas funerárias e forrava a urna com esse pigmento, vermelho e amarelo. E interessante é que eu li um artigo sobre esse sepultamento daqui, e os arqueólogos identificaram que nos sepultamentos das crianças tem mais pigmento amarelo do que vermelho, por exemplo. Em alguns casos só tem amarelo. E nos adultos, mais pigmento vermelho. Em alguns casos até preto também, mas mais pigmento vermelho no sepultamento dos adultos. Então há uma relação, uma provável relação entre o pigmento, né, o significado da cor amarela do pigmento, com as crianças, e o vermelho com os adultos, que é uma coisa que eu acho bem interessante daqui, assim. E olha, uma coisa legal também que a gente tem aqui no parque do Peruaçu, para quem for conhecer, às vezes a pessoa é mais assim, quer identificar mais plantas nativas que tem aqui na região, ou aves, que nem a gente vê que está sendo muito explorado. Então vou deixar ele explicar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui nessa trilha a gente tem várias espécies de árvores, né? Tem aquelas ali do lado, aquelas grandonas ali, que é capim-açu, que tem utilidade assim na construção de casas e tal. Já foi muito utilizado aqui na região. O pessoal fazer ripas, caibros para fazer um madeiramento de casas. Tem a aroeira, que tem uma aqui do lado, um tronco mais escuro ali, ó, preto ali, aroeira. Aqui atrás tem uma mais grossa aqui, ó, que é a barriguda, que é uma Cavanilésia arbórea, que é uma espécie que lembra um pouco a baobá africana, que é uma árvore símbolo da África. Tem a braúna, a aroeira, que eu acabei de falar, né, tem aquela dali do tronco mais escuro. Mas aqui tem também pau-ferro, tem esqueci o nome agora, cajarana, que é um fruto comum aqui na região, que é uma espécie de cajá, um cajazinho pequeno, com a polpa mais fininha e tal. Tem as imburanas vermelhas, a imburana de cheiro. A imburana de cheiro, por exemplo, é muito utilizada para fazer dorna, para curtir a cachaça, para armazenar e para curtir a cachaça, porque dá um sabor especial na cachaça. E a imburana vermelha e a imburana de cheiro, elas são muito utilizadas para fazer artesanato, enfim. Tem várias espécies. Tem o jequitibá, que é uma espécie típica de Mata Atlântica. Como a gente está numa região de transição entre semiárido, tropical úmido, ocorre aqui algumas espécies de Mata Atlântica também. Por exemplo, o jequitibá, a embaúba, o jaborandi, que é uma espécie utilizada na indústria de cosméticos e tal. Enfim, são várias. Agora, espécies de aves são várias também. Muitos arapaçus, bem-te-vi, aquele bem-te-vi mais comum, bem-te-vi rajado, algumas espécies de pica-pau, o japu, que aqui a gente conhece como joncongo, sabiás, enfim, o gavião de penacho, o gavião acauã, e várias espécies, várias. O arapaçu mais assim, comum da gente ver nas trilhas aqui, que não é um bicho tão comum em outras regiões, é o arapaçu de São Francisco. Ocorre aqui também o arapaçu do Nordeste, que são espécies de arapaçus que não são tão comuns assim. Então a pessoa que quiser vir aqui, ele tem as opções, né? Sim, várias. Vixe, tem muitas aves aqui para ele observar. E se ele gostar de flora também, tem muitas espécies da flora, porque a gente está numa região muito rica, né? Transição, né? Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, então você tem uma flora muito rica também. Aqui nós saímos da Lapa do Boquete e descemos até a travessia do Rio Peruaçu.
A gente está na calha do rio Peruaçu. O rio está barrento assim porque choveu, né? A gente está em época de chuva, então está descendo água. O rio, na verdade, ele hoje é um córregozinho porque a gente está sofrendo há vários anos com problemas de incêndio nas cabeceiras, nas veredas que reabastecem o rio aqui embaixo, na região das cavernas. E muita extração de água, poços sugando água na região de recarga. Então tá só um córrego assim, mas já foi um rio gigantesco, até para construir o Vale do Peruaçu, né, precisava de ser um rio muito grande. Então a gente chegou aqui agora na calha, vai atravessar ele aqui, pegar a trilha da Lapa dos Desenhos, sentido centro de visitantes. Daqui também dá para ir para a Lapa dos Desenhos e retornar pela trilha, seguir margeando o rio, subindo para o Arco do André. E aí, para ajudar, começou a chuvinha agora, né? Vamos indo, mas tá tranquilo. A gente já veio no clima de chuva mesmo já. Vambora. Esse aqui é o fruto do jequitibá, né? A casca do fruto, na verdade. Isso aqui é como se ele tivesse uma tampa, tá vendo? Ela parece um prego. É interessante. Aí ele funciona como se fosse uma tampa do fruto, ó. Ele fecha o fruto, aí ele tá lá na árvore. Opa, aí ele solta esse prego. Quando é a época dela liberar a semente, o prego está lá tapando ela. E as sementes estão aqui dentro, encostadas aqui nele, ó. Que ele tem um formato meio triangular também, tá vendo? Então as sementes ficam acomodadas aqui do lado. E lá dentro. Quando ele solta a semente, o prego, que é a tampa, as sementes caem. E elas são sementes aladas. Elas têm uma sementinha com uma pá, parece uma pá de helicóptero, assim, de ventilador. Então quando ela cai girando, e aí a semente é dispersa pelo vento. Que é o jequitibá que eu falei que é uma espécie de mata atlântica, né? Que ocorre aqui na região. Legal. As partes aqui abertas, ó. Com a pereiro. Pereiro. O nome é pereiro. Aqui é a semente, ó. A semente, ela tem essa capa, né? Fininha, parece um papelzinho de tão fino. E ela também, a dispersão é aérea. Quando o fruto está na época da dispersão, ele abre, igual você está vendo aqui, ó. A gente está vendo aqui que ele abre. E são várias sementes, uma em cima da outra, formando várias camadas assim. Fica parecendo um livro aberto, com as páginas todas uma sobre a outra, assim. Fica bem bonito. É a forma da natureza se reproduzir, né? Reproduzir. E que essa semente já está quase germinando também. Já começou a soltar a casca, vai pegar a umidade aí e logo ela germina. Aqui a gente está passando pelo sítio Limoeiro. É um sítio arqueológico também. Não é um sítio com tantos desenhos que nem onde a gente passou até agora. Tem algumas figuras, poucas figuras, da tradição nordeste. E a gente vai passar por essa passarela aqui agora, sentido o centro de visitantes. Vamos lá, vamos fazer esse caminho aí. Pode ir comentando, né? Tá. Então, como eu disse, ele não é um sítio com muitos desenhos, né? Mas tem alguns poucos desenhos aqui nessa parte do painel. Pouquinhos mesmo. Tem alguns aqui. São os mais nítidos. E tem alguns ali mais à esquerda. Aqui, ó. Que já estão um pouco mais apagados. Lá também. Então esses não estão tão nítidos, né? Esses aqui um pouco mais. Aqui aparenta uma cena de ritual, porque tem uma aglomeração, figuras humanas assim. Aparentemente uma cena de algum ritual. E tudo vai sendo separado aqui no caso, né? A parte do parque, né? Uhum. Essa preparação aqui. Sim, isso para não afetar o lugar, né? Porque se um dia forem feitas escavações aqui, o solo aqui não recebeu tanto impacto, né? Não afetou de repente alguns artefatos que podem estar mais na superfície aqui. Assim, aqui é um clima bem úmido já, né? Aqui está bem úmido. Aqui a gente está na base, praticamente na base do cânion, né? Nesse trecho da trilha. Então na base do cânion é onde passa o rio Peruaçu, é a parte mais baixa. E é onde tem os paredões e onde tem mais essa característica de mata atlântica. Então é mais úmido, mais sombreado, né? Tem os paredões que ajudam a sombrear, mas tem a floresta também que é maior e tem folhas o ano inteiro. Aqui a gente está num cânion então, no caso, rocha dos dois lados. Rocha dos dois lados aqui.
porque a gente não consegue ver muito bem do lado de lá, mas do lado de cá a gente já tem uma boa noção, né? Aqui já fizeram alguma trilha na superfície dos cânions ou não tem? Na parte de cima? Isso. Sim, tem algumas trilhas, mas ainda não tem trilhas formalizadas, digamos assim, né? Todas as trilhas são mais próximas aqui à base do cânion, que é onde tem os abrigos, né? Onde tem os sítios arqueológicos, onde foi maior parte da ocupação ancestral do Vale do Peruaçu. E aí vocês vão conhecendo aí, né? Todo canto que você anda aqui, na verdade, tem uma informação. E tem uma beleza, né? Que nem essas rochas aqui. Olha só. E olha, dá até medo de passar por baixo, pra falar a verdade. Olha a dimensão aqui. Como é. Passando aqui, olha. Isso aqui não cai não, né? E olha. Caramba, é muita rocha mesmo. Até tá trincada ali, mas... Pode acontecer, né? Mas assim, hoje a situação da rocha aqui, ela tá bem estável, né? Então não há um risco tão grande assim. E olha, eu falo pra vocês, o nível de caminhada aqui também não é grande não, porque a gente tá andando aqui há pouco tempo, na verdade, os locais são próximos, maneira de dizer assim. Tanto que a gente viu crianças ali no fundo andando, então, como ele falou, tem ali a trilha do André ali, que tem uma dificuldade bem maior, mas aqui eu achei muito legal, assim, até para eu que não sou muito bom assim em caminhada, vamos andando. Então aqui, a gente está margeando o Rio Peruaçu, a trilha passa na margem do Rio Peruaçu, tem essa barragem, né? A gente só tem as ruínas dela hoje, mas é uma barragem que serviu aqui para abastecer de água a sede da antiga fazenda Terra Brava, que funcionava aqui nessa região do parque. Ela tinha uma roda d'água aqui perto da barragem que movia um carneiro de força, que bombeava a água lá para a sede da fazenda, e também movia um gerador que gerava energia. Então toda a água e energia que ia para a fazenda era tudo usada de maneira autossustentável a partir do uso aqui do rio. Bom, nesse trecho aqui da trilha da Lapa dos Desenhos, a gente está chegando na travessia do rio, né, onde tem a ponte aqui da travessia, e tem essa placa aqui de sinalização daqui do parque, que é uma sinalização interpretativa. Ela tenta ilustrar como que era o modo de vida das pessoas que habitavam aqui no Vale do Peruaçu há milhares de anos atrás, as diversas possíveis atividades desenvolvidas aqui, né? Os desenhos nas paredes dos painéis, a confecção de ferramentas de pedra no período paleolítico ali, o uso do fogo, né, para cozinhar, para assar alguns alimentos, para eles se alimentarem, o cultivo de alguns tubérculos, alguns grãos, né, aqui na região do Vale do Peruaçu, a fabricação de cestos com fibras vegetais e cerâmicas, a coleta de frutos, a caça, o uso de utensílios de cerâmicos para captar água e cestos para poder carregar. Enfim, a pesca, que também é uma atividade muito comum aqui, por conta do rio. E o rio, ele tem total influência na ocupação do Vale do Peruaçu, porque se a gente for ver bem, boa parte dos sítios, quase todos os sítios que existem aqui no Vale do Peruaçu, eles estão de alguma maneira associados à calha do rio, próximos de alguma maneira à calha do rio. Então nesse processo de ocupação o rio era fundamental para eles se manterem aqui. Até aproveitar para a gente completar aí, eu estava perguntando a você das orquídeas. O clima aqui é muito úmido. Você já chegou a ver algumas flores aqui? Sim, sim, mais próximo do cânion, onde é mais úmido. Porque à medida que você está dentro dos paredões, você está mais confinado ali dentro dos paredões, você tem a floresta mais fechada e é mais úmido. Úmido e quente, que é propício para algumas espécies de orquídeas. Não são muitas, mas existem algumas. E aí quando você começa a subir, né, você chega na região que é mais de mata seca, que é um tipo de floresta que ela é adaptada para o clima seco. Então ela se comporta como se fosse uma caatinga no período seco. Então fica mais difícil as orquídeas se manterem nesse tipo de ambiente, porque é mais seco e mais ensolarado assim, nem todas
conseguem se adaptar. Aqui foi o próprio pessoal do parque que construiu ou essa ponte já tinha já? Essa ponte não, foi depois desse processo de estruturação das trilhas do parque, que começou em 2014, né? E aí o parque abriu em 2014 ainda em caráter de teste, mas oficialmente o parque está aberto desde 2017. Então a abertura oficial do parque é bem recente, né? Você pensar que só em 2017 é que abriu oficialmente, nós temos aí quase 2 anos e pouco de uso, né? Aqui a gente conhecendo aqui a mata, né? Aí você vê que ela tá bem, aqui ela é bem mais fechada, né? É bem fechada mesmo. Agora você vinha chegando aqui já mais forte, aqui mais intensa. Chuva para ajudar nós. Ajudar a gente. A refrescar o calor. Você vê, tio. Então, como eu estava falando, né? Aqui é muito úmido, a umidade aqui é muito grande. Então você imagina que deve ter de mata aqui. Na verdade, aqui de espécies diferentes. Pode ser. Aqui a gente está na trilha para Gruta do Janelão. A primeira parte da trilha, a gente já vê aqui o falso janelão, que é essa abertura que tem aqui na serra, né? Que as pessoas, como eu falei antes lá na Lapa do Índio, as pessoas vinham para cá, não sabia direito onde que era o janelão, se deparava com essa abertura e achavam que era o janelão. Aí ficou conhecido como falso janelão por isso. Mas a trilha para o janelão segue aqui pela direita, até a gente chegar na entrada da caverna, onde tem um painel com arte rupestre, com alguns desenhos. A gente vê que é o local mais visitado, assim, seria o Janelão, no caso? Janelão é a caverna mais visitada do parque e é o cartão postal, porque além de ser um lugar lindo, maravilhoso, dá a impressão de que você está entrando num outro mundo, assim. É um lugar que é muito agradável também. E não é a trilha mais difícil do parque, então é acessível, né? Está bem estruturada. Legal, vamos lá, vamos conhecer. Vamos então lá. É isso aí, vocês vão acompanhando aí. E é bem perto, pessoal, uma trilha bem fácil mesmo, aparentemente aqui, dos locais que a gente está indo. Dá até para fazer realmente um passeio em família mesmo, para estar vindo visitar aqui.